Imagine se eu te contasse que existe um lugar na Terra onde, conforme narrado na Bíblia, 4 anjos caídos foram aprisionados por um período muito específico na história. Esses 4 anjos seriam libertados apenas para uma missão de destruição. E se eu te dissesse que há um local específico neste mundo que existia desde o começo dos tempos e que terá um papel crucial no fim dos tempos? E se eu te contasse que existe um lugar que simboliza o julgamento divino e está ligado à Batalha do Armagedon? Esse lugar é o rio Eufrates. O rio Eufrates é mencionado tanto no primeiro livro da Bíblia quanto no último. Se você entende a profecia bíblica, saberá por que este rio é tão significativo. Em Gênesis capítulo 2, o rio Eufrates é destacado como um dos rios que fluíam do Jardim do Éden. No último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, a palavra de Deus revela que algo sinistro está sendo preparado no fundo do rio Eufrates, preparando o cenário para o Armagedon. O rio Eufrates tem sido um marco essencial na história bíblica. Considere a história da Torre de Babel. Historiadores acreditam que a cidade da Babilônia estava localizada a cerca de 80 quilômetros ao sul de Bagdá, ao longo do rio Eufrates. Naquela época, toda a humanidade falava uma única língua. Decidiram então construir uma grande cidade com uma torre que alcançasse o céu, para se tornarem famosos e evitar serem espalhados pelo mundo. Mas o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que o povo estava construindo e disse: "O povo está unido e todos falam a mesma língua. Nada do que eles planejam será impossível para eles. Vamos descer e confundir sua linguagem para que não se entendam." Assim, o Senhor dispersou as pessoas por toda a terra e a construção da cidade foi interrompida. Mas o que o futuro reserva para o rio Eufrates? No livro do Apocalipse, com a 6ª trombeta do juízo de Deus, a Bíblia, em Apocalipse capítulo 9, nos relata que uma voz solitária, vinda dos 4 chifres do altar de ouro diante de Deus, instruiu um anjo a libertar os 4 anjos que estavam presos no grande rio Eufrates. Esses 4 anjos, preparados para essa hora, dia, mês e ano específicos, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. É essencial compreender que esses 4 anjos demoníacos são diferentes de qualquer coisa que o mundo já tenha presenciado. Imagine o quão malignos esses anjos devem ser para Deus tê-los acorrentado no fundo do rio Eufrates. O único propósito desses anjos caídos é exterminar 1/3 da população da Terra. Alguns comentaristas bíblicos especulam que esses anjos podem ter sido anjos de alto escalão, expulsos do céu junto com Lúcifer. A Bíblia nos revela que quando Lúcifer foi banido do céu, 1/3 dos anjos caiu com ele. Não temos detalhes específicos sobre quais tipos de anjos foram expulsos, mas alguns estudiosos sugerem que esses 4 poderosos anjos poderiam estar entre os principais anjos caídos. Esse argumento se baseia na ideia de que esses anjos eram tão poderosos que Deus decidiu mantê-los presos até o período da tribulação. E quando são libertados, eles comandam um exército de 200 milhões de cavaleiros. A grande questão é, esses cavaleiros são reais, montados em cavalos de carne e osso, representam um exército demoníaco sobrenatural ou simbolizam um exército moderno? Alguns comentaristas cristãos argumentam que esses 4 anjos presos no Eufrates são anjos caídos de alta hierarquia, baseando-se no que está escrito em Efésios 6:12. A Bíblia diz que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, governantes das trevas deste mundo e contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. A partir dessa descrição, podemos interpretar que o diabo tem um reino, o reino das trevas. Neste reino, há uma estrutura bem definida, com ordens hierárquicas. Existem principados ou espíritos principais, governantes malignos das trevas e, por fim, as hostes espirituais da maldade, que são espíritos malignos.
Essa hierarquia sugere um nível de organização entre as forças do mal, implicando que esses 4 anjos poderiam estar em posições de grande autoridade e poder dentro desse reino das trevas. Alguns podem argumentar que isso é apenas uma interpretação, pois a Bíblia não aborda claramente esse ponto. Contudo, se voltarmos ao Antigo Testamento, encontramos um episódio onde Daniel buscava a Deus em oração, pedindo uma revelação sobre o futuro. Após 3 semanas de intensa oração e jejum, um anjo apareceu a Daniel e revelou algo significativo sobre espíritos malignos de alta hierarquia. Em Daniel 10:12-13, o anjo diz: "Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você começou a orar por entendimento e a se humilhar diante de Deus, seu pedido foi ouvido no céu. Eu vim em resposta à sua oração, mas durante 21 dias, o príncipe espiritual do reino da Pérsia me impediu. Então Miguel, um dos arcanjos, veio me ajudar, e eu o deixei lá com o príncipe espiritual do reino da Pérsia." Desde o primeiro dia em que Daniel começou a orar, Deus enviou um anjo para lhe dar uma resposta, mas esse anjo foi retardado por 21 dias. Ele não foi atrasado por um simples demônio, mas por um principado, um espírito maligno de alta hierarquia que era tão poderoso que Miguel, o arcanjo, teve que intervir para ajudá-lo. Isso nos leva a uma interpretação válida de que os anjos presos no fundo do Eufrates são de alta patente, possivelmente anjos guerreiros ou extremamente malignos que se rebelaram com Lúcifer no céu. Não temos detalhes adicionais na Bíblia sobre esses anjos, exceto que, quando libertados, eles têm o poder de matar 1/3 da humanidade. Um dos eventos principais que levam ao Armagedon é a seca do rio Eufrates. Quando o Eufrates seca, ele abre caminho para que um grande exército do Oriente possa atravessá-lo facilmente rumo ao vale do Armagedon. O Armagedon pode ser descrito como a guerra das guerras. O anticristo reunirá todas as pessoas sob sua influência maligna, e esses seguidores formarão seus exércitos para combater o povo de Deus nessa batalha final. Em Apocalipse 19 lemos: "Então eu vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois ele julga e guerreia com justiça. Os exércitos do céu, vestidos de linho finíssimo, branco e puro, seguirão esse cavaleiro montados em cavalos brancos. Então vi a besta, os reis da terra e seus exércitos reunidos para guerrear contra aquele que está montado no cavalo e contra seu exército." Nesse momento, Jesus Cristo liderará um exército celestial para derrotar os inimigos de Deus. O Armagedon marca a batalha final entre o bem e o mal, com Cristo conduzindo seus seguidores à vitória sobre as forças malignas lideradas pelo Anticristo. Esses inimigos incluem aqueles que desafiam a autoridade de Deus e o tratam com desprezo. Em uma sala cheia de estudantes cristãos, foi feita a pergunta: quantos de vocês acreditam em sinais e maravilhas? Alguém rapidamente respondeu que depende de quem os realiza, se do diabo ou de Jesus. O professor então disse: independentemente de quem sejam, quantos de vocês acreditam que sinais e maravilhas podem acontecer? Todas as mãos se levantaram. Ele perguntou em seguida: vocês acreditam que Jesus Cristo pode fazer sinais e maravilhas? A turma concordou unanimemente: sim, ele pode. Então o professor perguntou: vocês acreditam que o diabo pode fazer sinais e maravilhas? Os alunos responderam hesitantes, sem muita convicção, mas a maioria levantou as mãos. O professor então declarou com firmeza: Mateus 24:24 diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. 2 Coríntios 11:13-15 nos alerta que esses são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se como apóstolos de Cristo.
E não é surpresa que Satanás se transforme em anjo de luz. Portanto, não é grande coisa se seus ministros também se transformarem em ministros da justiça, cujo fim será conforme suas obras. Satanás pode se disfarçar como um anjo de luz para enganar. Muitas pessoas acreditam que apenas Jesus pode realizar grandes sinais e maravilhas, mas isso também é verdade para o diabo. A Bíblia diz que meu povo perece por falta de conhecimento. Se você não conhece o que está na Bíblia, que revela como o diabo pode realizar grandes sinais e maravilhas, como distinguirá a obra de Deus da obra de Satanás? Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 9 e 10, lemos que a vinda do iníquo se dá através da ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios falsos, e com toda forma de engano perverso para aqueles que estão perecendo, porque rejeitaram o amor à verdade que os salvaria. Ouçam com atenção, com todo poder, sinais e maravilhas falsos e com todo engano maligno. Santos de Deus, há um grande mal entre nós, chamado engano, arquitetado pelo inimigo para nos iludir, fazendo-nos confundir o mal com o bem. A tarefa diante de todos os crentes é discernir o divino do diabólico. Em 1 João 4:1-3 está escrito: Amados, não acreditem em todos os espíritos, mas testem os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Por isso, reconheçam o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, mas todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, sobre o qual vocês ouviram que viria, e agora já está no mundo. Portanto, se algum dia vocês testemunharem grandes sinais e maravilhas, testem os espíritos. Vocês podem se perguntar: como exatamente faço isso? Na passagem das Escrituras que acabamos de ler, foi dito nos versículos 2 e 3. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, sobre o qual vocês ouviram que estava vindo e agora já está no mundo. Se um espírito reconhece que Jesus Cristo veio em carne, morreu, ressuscitou e agora está sentado à direita de Deus, então esse espírito é de Deus. No entanto, se um espírito disser algo diferente sobre Jesus, a Bíblia afirma que é o espírito do anticristo. Portanto, na próxima vez que você vir um pregador, profeta ou qualquer pessoa realizando algo sobrenatural, antes de aplaudir, aceitar ou comentar, ore pedindo ao Espírito Santo discernimento e espere. Espere para ver se aquele ato glorifica Jesus Cristo como Senhor. Antes de aplaudir, teste o Espírito para ver se ele confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Verifique se o milagre, a cura ou a maravilha realmente glorifica a Deus ou se exalta a pessoa que o realiza. Deus está recebendo a glória e honra, ou é o homem ou mulher no palco que está dizendo: olhe para mim, eu posso fazer isso? Precisamos testar os espíritos, e acredito que a maioria dos sinais e maravilhas do diabo se resumem a 4 objetivos principais: dinheiro, fama, prazer e poder. O diabo realizará sinais e maravilhas através de pessoas movidas por um desses objetivos. Em 1 João 4:4-6 está escrito: Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, pois aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam do ponto de vista do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. É assim que reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Entenda que existem 2 espíritos em operação: o espírito da verdade e o espírito do erro. O espírito do erro está no mundo, é o espírito do anticristo, e a Bíblia claramente diz que eles falam do mundo e o mundo os ouve. No entanto, você e eu não somos do mundo.
Como filhos de Deus, a Bíblia nos diz que os vencemos, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Teste os espíritos antes de permitir que alguém se apresente diante de você como um homem ou mulher de Deus. Ore por sensibilidade e peça ao Espírito Santo que o guie na verdade, para que você não seja desviado. Existem verdadeiros servos de Deus, pessoas que estão sendo poderosamente usadas pelo Senhor de várias maneiras. No entanto, também há aqueles enviados pelo diabo para criar confusão e ilusões de verdade, quando na verdade são enganos. Por isso, encorajo você a ser uma pessoa unida ao Espírito da verdade. Devemos ser cheios do Espírito Santo, testar os Espíritos e ser guiados pela verdade, que é Jesus Cristo. Embora vivamos neste mundo, nossas batalhas não são travadas como as do mundo. As armas que temos à nossa disposição não são físicas. A Bíblia nos diz que as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus. A palavra de Deus é uma dessas armas. Como filhos de Deus, temos uma arma poderosa em nossa fé. Nos conflitos que enfrentamos, nas batalhas que travamos, o Senhor tem a palavra final. Portanto, encorajo vocês, povo de Deus, a confiar no Senhor, confiar em Sua palavra, acreditar em Suas promessas e assim alcançar a vitória. Esses foram os sinais proféticos sobre o rio Eufrates e espero que tenham gostado. Me diga aqui nos comentários o que você achou do conteúdo. E se você não se inscreveu, aproveite para se inscrever. Assista a outros vídeos do canal e cresça no conhecimento e intimidade com Deus. Te vejo no próximo vídeo.